Bom, vamos ao nosso assunto, que a nossa convidada de hoje veio para falar sobre uma tendência que está no mercado já há algum tempo, a vida de blogueiro. Mas a diferença é que cada vez mais o profissional de comunicação é procurado para esse tipo de trabalho com remuneração fixa e com objetivos muito claros. E para falar sobre esse assunto, convidamos a jornalista Tânia Olivati, que vai falar muito mais para a gente sobre esse assunto. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar com a gente. Prazer viu? é meu, eu que agradeço. Olha, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência. O que é um blog, o que é uma blogueira ou um blogueiro? O blog é uma página na internet, né, onde você pode postar, você pode construir da maneira que você quiser. Existem os serviços web que disponibilizam páginas para isso, templates para isso, e você pode escolher um assunto determinado, seja do seu interesse, ou se você tem um cliente, né, para falar sobre esse assunto, e aí postar conteúdo. E hoje em dia os blogs, eles têm muitas funcionalidades, né? Você pode, o seu leitor, ele consegue postar comentários. Isso é uma coisa desde mais ou menos do início dos blogs. Ele é mais interativo, né, do que de repente um site de notícias. E é uma linguagem mais solta, né, um conteúdo mais leve. Assim, você tem uma proximidade a mais com esse internauta, vamos dizer assim. Sem dúvida. Né? E hoje, por exemplo, quem trabalha profissionalmente, né, com o blog, ele demanda o quê? O que esse profissional, ou até mesmo essa pessoa que queira ter um blog, precisa disponibilizar para ter um blog também e estar fazendo dele uma ferramenta útil, né? A gente tem os dois casos, né? A gente tem os blogs produzidos pelos não profissionais de comunicação, que até a origem, né, dos blogs foi muito por aí. Então, blogs de moda, política, literatura, fotografia, como você disse agora há pouco. Exato. E hoje a gente tem também os blogs feitos pelos profissionais de comunicação, como é o meu caso. Pode também, existem os de assuntos determinados, como um hobby. Eu gosto de cinema, então eu vou escrever sobre isso. Entendi. E também os casos em que existe um cliente por trás disso, né? Seja um produto que ele quer, um profissional liberal, que é mais a área onde eu atuo. E aí a gente vai utilizar o blog como um espaço de discussão de um assunto que vai favorecer esse cliente final. Entendi. Seria assim, como se ele deixasse aberto aquela caixinha de sugestões, e aí então, por exemplo, a pessoa que vai usufruir daquele produto, ela pode dar a sua opinião, dar a sua sugestão. Sem dúvida. E, no meu caso, eu utilizo os blogs principalmente também para passar informação. Então, eu trabalho principalmente na área médica. Então, sobre determinada doença ou determinado procedimento cirúrgico. Você vai sempre relatando. Isso, como se fosse uma notícia, mas uma notícia de forma mais leve, e tentando identificar quais são as dúvidas desse público para abordar ali. Né? E aí, à medida dos comentários que eu vou recebendo, eu vou abastecendo também esse blog, ampliando os textos que eu posto ali. O blog, uma coisa interessante é você colocar também fotos, vídeos, linkagens. Tem que ilustrar, né? Isso. Chamar a atenção. Eu pergunto a você, né, que você mencionou que trabalha nessa área médica, né? Porque é uma linguagem muito difícil, às vezes, da gente poder entender. Você transforma essa linguagem numa coisa mais popular, vamos dizer assim? Sem dúvida. Qualquer blog que você tenha, você tem que pensar primeiro no seu público-alvo. Ótimo. Então, se o seu público-alvo é médico, né? Então vai ser um site, um blog científico. No caso, se é o público geral, você tem que deixar essa linguagem próxima dele, né? Para ficar interessante, né? Exatamente, para ficar interessante para a pessoa entender o assunto. E aí você tem que estar ligado também em questões que nem sempre a gente, como jornalista, tem, por exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina embaixo do braço. Né? Mas agora, eu me proponho, eu tenho um blog que fala sobre medicina, então eu tenho que saber o que o órgão responsável... O que pode e o que não pode. Exatamente. Né? Exatamente. Então, partindo desse princípio de cada segmento, então, direcionar
Qual é o público que hoje acessa os blogs, que acessam os blogs? A gente tem um público muito variado, porque a gente tem temas também muito... Para todos. Tem muito blog de moda. Agora, eu estou numa fase, tem muito blog de noiva, que são alguns que eu acesso bem. Quer dizer, depende do teu estado de espírito. Exato, também. Tem, né, política, literatura, então é o que a gente chama de blogosfera, né? Entendi. Por exemplo, a pessoa... ela se interessa por um assunto, Tânia. Ela busca lá num site de busca, por exemplo, eu quero um blog X, vai aparecer? Pode aparecer tanto se ela colocar blog ou não. Por exemplo, hoje, um dos meus clientes, ele sempre aparece na primeira página de busca do Google se você colocar algum assunto relacionado com o que ele faz. Olha que interessante, né? Então, independente e aí já de eu tem colocar o link blog. que vai para esse blog, por exemplo. Exato. Agora, é um estado em que se coloca a visibilidade de muitos parceiros, não é? Sim. Porque a gente sabe que o caminho da internet é irreversível, é um veículo que com certeza só tende a crescer. E você traz parceiros para esse blog, é possível? É possível. O trabalho que eu desenvolvo é justamente para dar visibilidade para esses parceiros, né? Entendi. E no segundo momento eu posso até de repente precisar de um parceiro no sentido de fornecedor também, porque um dos trabalhos que eu desenvolvo são os blogs e eu faço outros trabalhos de assessoria de comunicação. Então os blogs seria uma vertente, Entendi. mas eu tenho parceiros na área de design, por exemplo, né, que contribuem também para, né, se eu vou desenvolver um produto que precisa ser visualmente mais interessante. Porque assim, isso é importante, né? Você colocar algo que chame a atenção é um diferencial de um blog para o outro. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que existem milhares de um mesmo assunto, mas sempre tem aquele que a gente gosta, que a gente se identifica. É esse o objetivo? E a linguagem também, né, que você vai utilizar nesse blog. Se você colocar uma linguagem rebuscada num blog voltado para adolescente, o adolescente não vai, né, se interessar pelo veículo. Exato. Agora, o trabalho desenvolvido por profissionais da área de comunicação, de um trabalho amador, vamos supor assim, ele pode estar buscando o auxílio, né, de um profissional para ter essa abertura um pouco mais fácil, né? Porque o empresário quer fazer um blog de certo produto. De repente, ele não tem a noção de como esse blog pode chegar no público que ele queira. Então, os profissionais hoje estão mais disponíveis para isso? Essa que seria a grande diferença, e uma coisa muito interessante da gente falar sobre internet, sobre os blogs, é que a internet, ela possibilitou o quê? Uma abertura das formas de comunicação. Então, não tem mais aquela comunicação só dos meios de massa para o público geral. Qualquer pessoa pode produzir conteúdo hoje, né? O que a gente chama de democratização da comunicação. O que é positivo, né, O que é Tânia? muito positivo. Mas, por outro lado, às vezes acontecem alguns equívocos, porque todo mundo sabe comunicar, todo mundo sabe escrever, e de repente a pessoa está utilizando uma ferramenta de forma inadequada. Ou se ela tivesse um profissional de comunicação orientando, ela poderia chegar num objetivo a médio, longo prazo, mais palpável, não apostar suas fichas, até mesmo com publicidade. A gente vê hoje muitos empresários, porque todo mundo quer estar na mídia, divulgar o seu nome, o seu trabalho, mas às vezes as pessoas se perdem no caminho. Investem e de repente, sem fazer um planejamento estratégico, né? E entendi. o blog, ele se encontra no trabalho que alguns profissionais de comunicação têm desenvolvido como uma das vertentes que a gente pode atuar nesse plano de comunicação maior para um cliente final. Quer dizer, você acaba possibilitando essa pessoa um resultado mais próximo desse objetivo que ela quer atingir. Exatamente. Agora, como eu busco esse profissional? Aí é que tá, né, Tânia? Aí que a gente na faculdade, já faz um tempo que eu saí de lá, mas a gente não aprende a lidar com o cliente, né? A gente não escuta a palavra cliente. Exato. Na faculdade, a gente tem o público, né? A linha editorial do jornal. Mas nesse caso, você tem que ser observador. Eu acredito que a principal característica desse profissional que de repente quer se inserir nesse mercado seria ser observador, ter um feeling, perceber, isso merece ser divulgado, ou de repente tem uma pessoa desenvolvendo um trabalho legal, mas ela passa uma imagem diferente.
E aí montar um plano, um projeto, apresentar uma proposta, falar, olha, eu posso desenvolver esse trabalho para você. Então não existe, diferente de... Não existe uma página amarela para isso, não né? existe, e assim, é diferente do que você vender, eu vendo poltronas, eu preciso de uma poltrona na minha casa, eu vou buscar. Muitas vezes a pessoa não percebe, não sabe que ela precisa, né, dessa comunicação, ou sabe, mas acha que de repente a filha pode fazer alguma coisa nas redes sociais, por exemplo. Aquela história, hoje meus filhos sabem mexer em tudo, mas aí é que pode estar a diferença, mexer, né, de ter conhecimento ali hábil, mas não técnico de conteúdo. Exato. Aí é que pode estar a grande diferença. Exato. Né? Agora, eu queria até que você aproveitasse esse momento, a gente vai ter um evento aqui em Bauru, isso, que vai falar tudo sobre os blogs. O que vai acontecer nesse evento, Tânia? Esse evento, que é já agora no próximo sábado, dia 24, ele vai trazer tantos profissionais como eu, né, que são da área de comunicação. Eu vou fazer uma apresentação contando um pouco os meus cases, né, os clientes que eu atendo. Que legal. E como é o meu trabalho. E também a gente vai ter vários profissionais, não profissionais de comunicação, que têm blogs que bombam, né? Então, como produzir esses... Os blogueiros que, por opção, fizeram um blog e deu certo. Exato, ou que por hobby, ou que começaram nesse meio e outras pessoas começaram a chamá-los, ou patrocinadores se interessaram por eles. Então, a gente vai ter uma apresentação sobre como você produzir um blog, qual a linguagem, como você escolher o visual, né, o planejamento do seu blog, a periodicidade. Olha, muitas dicas, muitas dicas. E vai ser durante o dia todo? Durante o dia todo, no auditório da USC. E quem que pode participar, Tânia? O evento ele é mais voltado para os profissionais de comunicação, jornalistas e para os estudantes também. Entendi. Mas toda a comunidade está convidada. Está aberto, né? Agora, eu te pergunto, é uma nova possibilidade de trabalho para o profissional da comunicação que está se abrindo aí? Eu acho que sim, eu acredito que sim, é o que eu estou buscando. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem que ter uma maior valorização profissional. Entendi. Justamente por aquela coisa que a gente estava conversando, de que ser um espaço aberto e que qualquer um pode fazer, que é legal, mas por outro lado, a gente tem a capacidade de orientar melhor essas pessoas e conseguir um resultado mais concreto. É um passo a ser dado que já está aí tendo o seu começo, né? Eu acredito que sim. Com certeza. E olha, inclusive, nesse evento que a Tânia vai estar, também vamos ter a participação da Lelê, blogueira do R7, que conta tudo, né? Ela tem esse blog de humor e entretenimento que é um sucesso, que partiu, olha só que interessante, né? Um segmento do humor e entretenimento, ela conseguiu ficar uma blogueira super conhecida. Então eu acho que é um novo caminho que se abre aí para muita gente, não é não, Taninha? Sem dúvida. E assim, o bacana eu tenho muitos clientes que relatam que eles têm pacientes, por exemplo, chegando no consultório por conta dos blogs, ou então que, eu já li no blog sobre isso, legal, estou inteirado sobre o assunto, fiquei mais tranquila depois que eu li isso. Quer dizer, uma ferramenta muito importante. Se você saber utilizar, exato, com certeza pode favorecer o seu cliente, o seu objetivo. Olha, o blog aí e as inscrições estão abertas, né? Eu acho que ainda tem vagas, né? Isso, você pode, pelo próprio site, né? O blogando2012.com.br. E você pode fazer pelo site, bem simples de fazer. Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. E parabéns, viu, Tânia, obrigada, por estar representando a nossa categoria também nesse segmento, viu? Obrigada, agradeço a oportunidade e espero todo mundo lá no sábado. Com certeza. E esse evento tem o apoio da Record Paulista. E também quero parabenizar o Marcelo, né, Bueno, que não está medindo esforços também para fazer desse evento aí um sucesso. Parabéns para vocês. Obrigada.